Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem, obrigada. Eu tô gravando esse vídeo aqui para dividir com vocês um pouquinho de um ensinamento que serviu para mim. Eu tenho trabalhado ultimamente bastante esta parte e claro que eu senti a necessidade de vir dividir também com vocês. Sobre o que eu quero falar, quero dividir com vocês, é sobre o tempo. O tempo, Senhor da verdade. O tempo, aquilo que a gente erroneamente sempre repete, eu não tenho tempo. Os nossos tempos modernos acabam nos obrigando muitas vezes a negar o tempo, essa força que está aí, maravilhosa, que está aí ao nosso dispor, para que a gente tenha tempo para construir, para fazer tudo que nós nos propomos a fazer aqui, a partir do momento que encarnamos. Então, nós já recebemos logo na nossa encarnação, logo no nosso nascimento, o tempo para nascer. Quanto tempo chegamos aqui, tempo para aprender, tempo para estudar, tempo para amar, para passear, tempo para trabalhar. Então, o tempo, ele acabou se resumindo para a maioria de nós como apenas uma palavra, o tempo. E o tempo e essa preciosidade que nós temos, todos nós temos tempo, nós não devemos negar essa força que Jesus nos ensinou através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, através dessas suas santas palavras sobre como devemos nos apaziguar com o tempo, respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo de cada um, o tempo, Senhor da verdade, verdade de Deus, do Pai da criação. Então é o tempo está aí fazendo parte das nossas vidas. E vocês querem saber um pouquinho mais para a gente sair só da palavra, o tempo, né? A gente pensa no que coisa é essa? É o tempo. A gente conhece a palavra e sabemos, né, que de horas e marcadas, quanto tempo tal hora, quantos minutos. Essa é uma forma que nós temos de contar o tempo, uma forma matemática. A matemática é divina também, né? Então, caso vocês não saibam, acho que muitas pessoas não sabem, muitas sabem que também o tempo é um orixá, né? O tempo é a representação maior do tempo no planeta Terra 1, aqui onde estamos, são as árvores centenárias. Todas as árvores centenárias, elas significam o tempo que elas estão ali. Então, a ela devemos toda reverência, todo respeito, todo carinho. Então, nós encontramos, quando você encontrar uma árvore, que você vê que ela é uma árvore bem velha, que dá para a gente saber, as árvores frondosas, gigantescas. Nas florestas, é claro, muito mais fácil você encontra com elas. Na cidade é um pouco mais difícil, mas você pode ir nos parques, você vê uma árvore que você olhar, você vai sentir que ela é uma árvore mais velha de todas que estão ali. Então você pode chegar até ela e você conversa com ela, conversa com o tempo e se apazigue com o tempo e consiga colocar as suas coisas, tudo aquilo que você precisa fazer de uma forma mais tranquila, tendo paciência, calma, principalmente, confiança. Confie em você, confiando em você mesmo, você está confiando em Deus, você está confiando nas suas santas palavras, você está confiando no que Ele nos deu, que é o tempo.
Então, é muito fortificante, é muito bom para o nosso espírito a gente ter essa conversa, essa aproximação com a natureza e neste momento, principalmente que nós estamos vivendo essa correria absurda da cidade grande. Existem pessoas que nem estão na cidade grande, mas que vivem também sempre correndo, sempre dizendo eu não tenho tempo. Aproveita para se sentar debaixo de uma árvore antiga, centenária, e respira e faça as pazes com ela, faça as pazes com o tempo. Diga para o tempo que você peça perdão, diga ao tempo que você está arrependido de ter negado a ele tantas vezes, repetidas vezes, dizendo que não tem ele em você, que não tem o tempo. Então, a natureza é a forma simbólica, pura e verdadeira para você se expressar, para você fazer as pazes, para você tranquilizar o seu coração, o seu espírito, para você poder continuar realizando coisas aqui com mais sabedoria, com mais paciência e com mais entendimento, principalmente. E falando das árvores centenárias, é claro que é importante falar sobre os idosos, as pessoas idosas, os idosinhos, os vovôs, as vovós, se você ainda tem ou se você conhece os vovôs, avós dos seus amigos, dentro da sua família ou não, né? Você senta para conversar um pouquinho com o idoso, que a maioria de nós diz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para papo furado, eu não tenho tempo para isso, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho, e acaba não tendo tempo. Então conversa com os idosos detêm a sabedoria, detêm uma sabedoria por ter vivido tanto tempo. Então, dentro da sua simplicidade, não precisa procurar muitas coisas. Converse com o idoso, que com simplicidade ele vai te dizer. E as pessoas idosas, principalmente, elas dizem assim, não fala bobagem, bata na boca 3 vezes. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Das pessoas mais experientes, eles estão certos. Para a gente cuidar, para não falar demais, para não falar o que nós não devemos, e nem de nós mesmos, e muito menos de pessoas alheias. Então, devemos respeitar o tempo de cada um e ouvir esses idosos, as pessoas aí, né? Nem todos centenários, alguns são, né? E que beleza! E escutar um pouquinho o aconselhamento, pedir um conselho. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava vivenciando uma situação que foi bem difícil para mim, foi uma passagem complicada que aconteceu na minha vida. E eu fui passar alguns dias na praia, né, no apartamento de uma amiga, e ela morava lá na época, e ela estava com a mãe já bem velhinha, hoje já falecida, e eu estava muito triste pela situação que eu estava vivenciando na minha vida. Aí essa senhora, ela percebeu, dentro da sabedoria dela, da observação dela, né? Ela olhou para mim e era de manhã, a gente nem tinha tomado café ainda. Aí a gente estava assim na janela do apartamento, ainda não tinha ido para a praia. Ela falou assim: "Peça, minha filha". Eu olhei para ela: "O quê?". Ela falou assim: "Peça. Agora de manhã, aproveita, olha para o céu, olha para o sol. Peça tudo o que você precisa para você ficar bem, para você ficar feliz". E aquilo me deixou tão emocionada, gente. E ela ficou olhando para mim, e ela foi assim uma pessoa que ela não ficou me perguntando o que eu tinha, o que eu precisava. Ela percebeu que eu não estava bem, que eu precisava orar, que eu precisava de alguma energia mais poderosa. E ela pediu, na verdade, para eu conversar com o tempo. Então, assim eu fiz. E eu voltei de lá mais leve, com
assim, com mais ideias de como resolver a situação que eu estava vivenciando, de como o que eu faria para mudar, sabe, aquela energia que estava muito densa na minha vida. Então eu penso, me lembro dessa senhora, assim, sempre, sempre, sempre. Eu abro a janela de manhã e eu ensino para as pessoas, e agora eu passo para vocês também. Abram a janela do seu quarto, já antes de falar com as pessoas, e conversa com o tempo. Se você tiver árvores em casa, melhor ainda. Aqui, quando eu abro a janela, eu já dou de cara com minhas árvores frutíferas, né? Que eu amo, que eu adoro, já converso com elas, já converso com a natureza. E caso você não tenha, de repente você mora em apartamento e você abre a janela, então você vê só carros e outros prédios, aí você usa o seu pensamento na luz. Um trabalho que eu gosto muito de fazer comigo mesma é me transportar pela floresta amazônica. Eu me vejo lá, né, entre as árvores centenárias, aquelas árvores gigantescas, e que o sol bate, os raios do sol vão rasgando, vão entrando ali, sabe, vai descendo, e eu sempre me vejo ali, me vejo entre os animais, entre os povos indígenas, visualizo todos eles, e ali eu faço a minha meditação. Ali eu divido um pouco daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu vou fazer, e antes de partir para os meus afazeres, primeiro eu entro em contato com essa natureza, com o pensamento na luz, né? E é muito interessante fazer isso. O nosso pensamento tem uma velocidade incrível. Se você tem a facilidade de criar situações, infelizmente, a maioria consegue criar situações com uma rapidez imensa de situações negativas, né? De sempre pensando com pensamentos negativos, que isso é um mal que assola a população e que a maioria não sabe o que fazer. Então, a proposta de hoje, este vídeo, este trabalho de hoje é: se apazigue com o tempo, primeiro de tudo. E falei de Jesus, não posso deixar de falar também de Siddhartha Gautama, né, que ele veio nos ensinar a meditar, a você calar a sua mente, você não pensar em nada, você meditar, você respirar. Existe trabalhos com yoga que é maravilhoso, quem puder praticar é muito bom, porque é um momento também de silêncio, de prática do nosso corpo, que é muito bacana trabalhar o corpo, mas principalmente praticar a meditação. Então, se você conseguir tirar alguns minutos do seu dia para você parar, para você meditar, não parar no tempo, porque o tempo ele não para, quem para são as pessoas. Para de fazer as coisas e diz que não tem o tempo, mas tem sim, ele está aí. Então vamos fazendo as nossas coisas. Existem alguns exercícios muito simples também, que é bacana de você escrever, né? Eu acho muito bacana as pessoas que fazem aquelas planilhas e coloca tudo que tem que fazer ali, as suas tarefas do dia. Eu acho isso sensacional, gente. Isso não é estar preso. Isso é a pessoa que está usando muito bem o tempo que tem. As pessoas que anotam tudo, que tem uma agenda. Eu gosto muito de agenda de papel, assim, sabe, gente? Que hoje em dia é tudo tudo online, não? Como é que fala? É tudo virtual, né? Bacana, eu também estou usando. Isso é muito bom usar, mas a gente não deve deixar de perder esse costume de escrever, de ter esse tempo e fazer essas anotações. Então, aí você consegue. Comigo foi assim, de conseguir me organizar melhor, porque eu sempre tive essa dificuldade de organizar todas as coisas e as tarefas que eu tenho, são inúmeras mesmo, e algumas eu aprendi que eu preciso deixar passar ou deixar de fazer aquilo e colocar uma prioridade nas coisas que eu tenho que fazer e ver de que forma eu posso retomar aquele outro trabalho, ou se eu não vou fazer ou fazer de outra forma, sempre me apaziguando. Então eu digo que eu estou neste processo ainda.
Então eu falei sobre a árvore e não falei que ela tem também um nome, chama-se, essas árvores centenárias, chama Hiroko, Hiroko, né? E aí que maior representante do tempo que tem aí, que estamos na natureza. E eu sempre digo dos meus vídeos, na maioria dos vídeos sempre, vão para a natureza, vamos para a natureza. Se puder meditar na natureza, a sombra de uma árvore, melhor ainda. Praticar exercício físico, dançar, cultura está aí para todos. Então devemos fazer essas coisas que vão alimentar o nosso corpo, alimentar o nosso espírito, e com certeza vocês passarão a ter mais equilíbrio com o tempo. Não ter mais tempo, porque o tempo está, ele vai passando, vai indo e a gente está aí dentro dele. Então nós pelo menos com mais harmonia, com mais paciência, com mais amor, com mais carinho, fazendo as coisas que devemos fazer aqui. Então esta é a mensagem deste vídeo. Então eu espero sinceramente que a partir daí que as pessoas vierem ver esse vídeo, que vão fazendo aí, seguindo essas sugestões, e mesmo porque eu tenho outros trabalhos, vídeos que eu posto no canal de novo ensinamento de Cristina Tanaka, e também no grupo do Facebook, que eu vou postar, que eu posto todos os vídeos no canal do YouTube, no Facebook, eu vou dividindo com algumas pessoas, porque eu penso que daí vai auxiliar. Muitas pessoas não veem vídeos de ensinamentos sobre espiritualidade. Às vezes, se o vídeo é muito longo, a pessoa não quer ver, porque esse vídeo é muito longo, eu não vou ter paciência, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Enquanto que eu digo para vocês que os vídeos são para nos ensinar, são ensinamentos para que a gente tenha condições de fazer coisas aqui, da gente ter um conhecimento maior sobre essa força sagrada, ter um Deus em nós, de reconhecer Deus nas outras pessoas, na natureza, nos animais. Então, são ensinamentos preciosíssimos, novos ensinamentos, novas formas de orar, também com orações divinas maravilhosas, trabalhos de limpeza. Então, convido a todos para que vejam todos os outros vídeos desse canal, do canal do YouTube, façam parte também do grupo do Facebook Novo Ensinamento, maravilhoso. Serão todos muito queridos, muito bem-vindos, e podendo fazer todas as perguntas que quiserem fazer, estarei aqui. Aquilo que eu não conseguir responder, procurarei pesquisar e meditar para poder dar a melhor resposta possível para todos aqueles que precisarem de respostas. Então aqui eu termino. Agradeço a todos vocês a paciência e o tempo para vir ver mais um vídeo no canal. Convido para ver os outros também, tá? Namastê e gratidão pela parceria, pelo companheirismo.